Saudações a todos, eu sou Renato Veloso e nesta aula estudaremos a ação declaratória. A ação declaratória ela tem a finalidade de obstar a intenção do fisco de realizar a tributação de determinado negócio jurídico. Isso é obtido através do reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária. Por isso que a ação declaratória também é chamada de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. A ação declaratória, portanto, é um instrumento processual por meio do qual a parte buscará a manifestação do Poder Judiciário acerca de determinada relação jurídica e se essa relação jurídica pode ser ou não alcançada por uma atuação do fisco para cobrar determinado tributo. É importante mencionar que, embora a ação declaratória não conste do rol de ações tributárias que estão no artigo 38 da Lei 6.830, essa omissão ela se deve apenas por questões de ordem técnica, visto que a ação em questão não tem a finalidade de se discutir um crédito tributário que já tenha sido constituído. A finalidade dela, ao contrário, é fazer com que o Estado juiz reconheça que determinada relação jurídica não pode ser alcançada pelo fisco. Portanto, ela visa tutelar situações que sequer foram alcançadas por lançamentos tributários. A ação declaratória ela vem amparada pelo artigo 20 do Código de Processo Civil, já que nesse dispositivo fica bem sedimentado que a ação declaratória ela vai ser utilizada ainda que não tenha acontecido a violação do direito. Portanto, no caso da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ela vai ter a finalidade, por exemplo, de obstar qualquer atuação do Estado para tributar determinada relação jurídica. Quais são as matérias que podem ser deduzidas numa ação declaratória? A ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária é o espaço adequado para discutir eventual inconstitucionalidade de norma ou do tributo, ilegalidade ou nulidade de um lançamento, não ser o fato concreto passível de incidência, não ocorrência do fato gerador, da própria decadência do direito de lançar, ilegitimidade do sujeito ativo, não figurar o autor da ação como sujeito passivo da obrigação tributária, inconstitucionalidade ou ilegalidade de base de cálculo, de alíquota ou base de cálculo utilizados em desacordo com as normas legais, existência de benefício em favor do contribuinte, como isenção, imunidade, redução de base de cálculo, outra causa que for relevante para inviabilizar a permanência da relação jurídico-tributária. Questão interessante a respeito da ação declaratória são os efeitos da sentença que for meramente declaratória, porque, por vezes, na acumulação de pedidos, você vai ter pedidos declaratórios e constitutivos, mas quando os pedidos forem meramente declaratórios, o alcance dos efeitos dessa sentença transitada em julgado, eles são limitados. Por exemplo, nas situações que levaram a fatos geradores ocorridos antes do trânsito em julgado da sentença, esses lançamentos eles não vão ser desconstituídos em razão da sentença declaratória, já que a sentença declaratória ela tem efeitos ex tunc. Por isso, esses fatos que ocorreram, esses lançamentos que ocorreram antes do trânsito em julgado, eles necessariamente precisarão de ações específicas para desconstituí-los. Já os casos, os lançamentos, as situações jurídicas posteriores à sentença transitada em julgado, posteriores ao trânsito em julgado da sentença, eles serão insubsistentes, em razão justamente dos efeitos declaratórios da sentença. Todavia, quando o autor da ação declaratória ele cumula pedidos cominatórios para que, por exemplo, seja determinado que o fisco se abstenha de praticar qualquer ato jurídico que esteja relacionado àquela declaração, aí sim a sentença ela não vai ser meramente declaratória e poderá, então, pela parte, ser manejado o cumprimento de sentença para que seja compelido o fisco a desconstituir aqueles lançamentos que foram efetuados. Por outro lado, a ação declaratória ela tem uma natureza dúplice, porque a partir do momento que os pedidos da parte autora
da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ele é derrotado nessa ação, isso leva ao reconhecimento de que há uma relação jurídica adequada para a atuação do fisco. Esse era o conteúdo que tínhamos para discutir sobre a ação declaratória. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.